Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um alerta, né? Muitos jovens e até crianças têm jogado videogame, né? E isso tem preocupado muita gente, adultos também jogam, né? Isso tem preocupado, até ministérios estão sendo atrapalhados por causa disso, né? Um pastor que eu vi na internet, ele fez um vídeo com um PlayStation 5 que ele ganhou da esposa e a maioria dos comentários era xingando que ele não deveria jogar videogame por ele ser adulto e tudo mais, né? Então, assim, a situação em relação ao videogame é a seguinte: deixa seu filho jogar videogame, deixa ele jogar videogame, jogue videogame, jogue. Isso é bom, isso é tecnologia. É igual assistir um filme, só que você está controlando, entendeu? Não é criancice, não é infantilidade, isso ajuda a distrair, isso é até terapêutico. Se você vai em certas clínicas psicólogos de problemas psiquiátricos, eles têm fliperamas e videogames ali para a pessoa se distrair. Então, até no seu momento de estresse, você pode melhorar jogando videogame. E videogame não é pecado, jogar videogame não é pecado. Porque é uma história que está sendo contada igual um filme, só que em vez de você ficar parado assistindo, você controla as pessoas e aí você vai tendo diálogos e conversando. E o legal do videogame é que, assim, muitos jovens que eu conheço também, eles estão aprendendo inglês, né? Ou até japonês, aprendendo japonês, inglês, chinês, por causa dos jogos, estão se tornando poliglotas por causa dos jogos, entendeu? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, assim, isso tem feito muito bem para as pessoas. Jogar videogame tem sido muito bem. Deixe seu preconceito para lá, isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto também. Inclusive, movimenta muito dinheiro. O mercado de videogames, ele fatura tanto quanto o mercado de filmes, entendeu? Então, tipo, são bilhões que fazem a economia girar, né? Então, você compra um videogame, pirataria é pecado, gente, lembrem disso. Você compra um videogame, você está proporcionando que uma família possa ter seu sustento. Uma não, várias famílias possam ter seu sustento, entendeu? E aí você movimenta a economia comprando videogames. Elas vão receber o dinheiro que você comprou, o dinheiro de outras pessoas que compraram, e aí ela vai no mercadinho do bairro dela e ela movimenta a economia do mercadinho com o dinheiro que ela recebeu de você ter comprado o jogo de videogame que ela trabalhou nele, entendeu? E aí o mercadinho vai pegar com fornecedores, cara, o dinheiro vai rodar o Brasil inteiro, o dinheiro que você usou para comprar os jogos de videogame. Eles movimentam a economia, entendeu? Ah, mas pastor, tem gente que mata por causa de videogame. Não, não é por causa de videogame. Isso foi coisa dos anos 90, se chamava Satanic Panic, que eles acreditavam que jogos e músicas eram satanistas, músicas tocadas ao contrário tinha satanismo. E aí aconteceu tiroteios em escolas na época, né? Então, e aí viram que eles gostavam de heavy metal e de videogames, e aí eles associaram a isso. Então, que o heavy metal e os videogames não são saudáveis, não pode ouvir, não pode jogar. E isso é um engano muito grande. Aqui no Brasil, acho que 99% pelo menos das pessoas que cometem crimes, elas nem ouvem heavy metal e nem jogam videogame. Elas não sabem nada de videogame. E já tem milhões aqui. Você pega, tem jogos aqui que vendem 2, 3 milhões de cópias. Então, e você não vê nenhum desses 3 milhões que compraram o jogo cometendo qualquer tipo de crime, entendeu? Então, assim, isso é um preconceito que a mídia colocou, que igrejas colocam também, né? Que nem a desse rapaz, o pessoal tudo brigando com o pastor por ele ter um videogame. Tanta coisa, não tem o que fazer na vida, né? Tem tempo para ir lá reclamar de um gosto pessoal que não é pecado, entendeu? Que não tem nenhum pecado. E se não é pecado, ele pode usufruir do videogame, porque não é pecado, entendeu? Aí o pessoal fala, mas a aparência do mal. A aparência do mal é o que a Bíblia diz ser a aparência do mal, não é a sua opinião. Não é a sua opinião. Eu não gosto. Então, é direito seu. Mas não vem usar a Bíblia para proibir algo que a Bíblia não proíbe, entendeu? Mas é coisa de criança. Você tá agindo com preconceito, entendeu? Os jogos são muito difíceis, estimulam o exercício mental, não só de crianças, mas de adultos. A maioria dos jogadores são adultos, entendeu? São casados e tudo mais. É claro que acontecem excessos, né? Tem homens que compram videogame e dão mais atenção para o videogame do que para a mulher e para os filhos. Então, nesse caso, realmente, o cara está fazendo coisa errada por causa de videogame. Então, ele
É, acontecem divórcios, separações, porque o cara não tem moderação. Mas a moderação a Bíblia prega para tudo, não só para videogame. Tá? Se você não dá, se você não dá atenção para sua esposa ou para o seu marido, sei lá, porque você tá mexendo no celular, essas coisas, isso é tão ruim quanto o cara que não dá porque tá jogando videogame, entendeu? Então, tipo assim, tudo tem que ter moderação. Então, um adulto pode jogar videogame. Eu jogo videogame. Eu tenho muitos jogos nesse computador que eu tô gravando e tenho um videogame portátil, que é um Nintendo Switch. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu não sei se a câmera vai pegar. Não, acho que a câmera não vai pegar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos queriam proibir o videogame e o rock. E o povo foi contra. Então, o que os conservadores fizeram, né? Isso é papo de conservador, né? O que eles fizeram? Eles aceitaram fazer um acordo com a indústria musical, por causa da indústria musical que tinha muito dinheiro na época. A indústria do videogame ainda estava começando, não tinha tanto dinheiro. A indústria musical foi lá fazer o lobby, né? E eles fizeram o seguinte acordo: colocar a classificação indicativa nas capas dos CDs, né? E tanto de videogames quanto de música. Então, se a música tem conteúdo violento ou tem um conteúdo sensível, né? Tipo suicídio, essas coisas, então eles colocam esse aviso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, nós não temos isso. Mas o que pode acontecer é supervisão. Você que é pai de alguém que joga videogame, supervisiona o que ele faz. O que ele está jogando, né? Eu citei aqui o meu Nintendo. Pena que na imagem não mostra. Mas assim, não só na Nintendo, mas em qualquer videogame, acho que agora sim dá para ver melhor. Esses jogos aqui são de zumbis. Eu gosto da temática zumbi. Esse daqui é de temática de ficção científica, né? O Xenoblade Chronicles. Esse jogo aqui ajuda muito quem tem esquizofrenia, que é a personagem esquizofrênica e ela vai lidando com a esquizofrenia conforme o jogo. Então, para quem tem esquizofrenia, esse jogo alivia muito essas crises, né? Ajuda muito a pessoa a não ter crises. Ele faz todo coisa aqui. É aqui, ó, tem o Nintendinho. Aqueles jogos lá dos anos 80, dá para você colocar para as crianças jogar. Aqui tem o Bob Esponja, o jogo do Bob Esponja. Então, assim, tem muitas opções para as crianças jogarem no videogame. E aí você faz, em vez de cortar de vez, deixa ela se divertir, porque aí ela vai aprender inglês, ela vai ter rapidez de raciocínio, né? Porque o videogame exige essa rapidez. Mas assim, compra jogo de criança, não compra jogo violento, né? Tem coisas que, tipo, sexo não é pecado. Você e seu marido fazer sexo, se você é casado. Se você não é casado, também falar de sexo, desde que não seja envolvendo as pessoas, né? Tipo, chamar a menina de gostosa, essas coisas. Desde que você seja respeitoso na sua fala sobre sexo, não é pecado também. Mas a gente vai falar isso para uma criança de 7 anos? Não. Você pode falar ajudar a explicar para que elas evitem abusos. Não deixa ninguém passar a mão em você, essas coisas. Mas você vai falar com detalhes sobre relação sexual com elas? Não vai, porque elas... A mente delas ainda não está pronta para isso. Então, assim, também são muitos jogos. Tem jogos que são para adultos, como muitas músicas também, né? Tem músicas que são para adultos. Sertanejo universitário, por exemplo, que só fala de bebedeira e traição. Infelizmente, as pessoas colocam as crianças para ouvir. Aí depois elas crescem, viciam em álcool e traem a esposa e fica se perguntando por quê. Esse tipo de música criança não deveria ouvir. Não deveria ouvir sertanejo universitário, porque as letras ensinam coisas ruins, entendeu? Ensinam a trair, ensinam a ter sexo desenfreado, ensinam a bebedeira, a ficar bêbado, entendeu? E aí ela vai aprendendo isso. Elas não deveriam ouvir, mas os pais, infelizmente, colocam. A gente não tem classificação indicativa no Brasil, né? Mas essas músicas de sertanejo universitário deviam ser ouvidas só por maiores de idade, não por menores, entendeu? Mas, assim, tipo... a gente tem essa liberdade aqui, infelizmente os pais colocam para ouvir. É igual a minha geração, de millennials. Estava vendo uma pesquisa que é a geração que mais tem divórcio. Só que quando a gente era pequeno, aí tinha o axé, o El Chan, né, dançando, balançando a bunda, né, lá de toda hora, imitando movimentos sexuais e tudo mais. E aí as meninas com 13 anos já estavam grávidas, era muito comum na época, né? Quando eu tinha 13 anos, as meninas que tinha 13 anos ficavam grávidas. E aí a mãe ficava se perguntando por que ela tá grávida, tão inocente, 13 anos. Porque você ensinou ela a dançar o tchan, que sexo não tem problema na idade dela. Você não alertou que sexo é uma coisa pro casamento. Você não alertou
a importância do sexo. Você simplesmente deixou ela dançar imitando sexo, entendeu? Com letras falando de sexo. Na época era duplo sentido, hoje já se fala abertamente. E eu vejo adolescentes menores de idade cantando esses tipos de música que fala de sexo explicitamente, né? Fala de sexo explícito. E a gente não tem controle, entendeu? Vocês deixam. Aí agora vai videogame e vocês controlam. Vocês não podem jogar videogame. Ou seja, é uma inversão de valores, entendeu? É uma inversão de valores. Você devia proibir o funk, o axé, essas coisas. Não o videogame. Não o videogame, porque assim, o videogame tem vários jogos. Ele tem muitos jogos, né? Então você pode escolher junto com seus filhos qual jogo que ele vai jogar. E aí ele vai ajudar no raciocínio, vai ajudar na rapidez de raciocínio, vai ajudar muito as suas crianças em muita coisa, desde que o jogo seja bom, né? Desde que o jogo seja bom. E tem jogo para cada classificação etária, para cada cultura, para cada coisa. Então tem dezenas, talvez centenas de estilos de jogos de videogame. Então não é nenhum pecado. É tão pecado quanto assistir filme. Você pode assistir filme, então por que você não pode jogar videogame? Que é um filme, só que você controla os personagens, entendeu? É a mesma coisa. Adulto não pode assistir filme? Adulto pode assistir filme, então adulto também pode jogar videogame, entendeu? Então, tipo, esse é o alerta que eu tenho para dar para vocês. Não sejam legalistas, ou seja, não inventem regras que Deus não deu. É claro, se você quiser cortar totalmente o videogame do seu filho, porque você vê que não faz bem, então tudo bem, mas não diga que é pecado, fale a verdade para ele. As crianças entendem a verdade, falam, não está te fazendo bem, você está muito focado nisso, então eu vou tirar de você para que você tenha autocontrole, entendeu? Mas você falar, vou tirar porque Deus não gosta, você está mentindo. Você tá mentindo. Deus abençoa a indústria do videogame. Pessoal, tem muitos cristãos que trabalham na indústria do videogame. As pessoas ganham seu sustento, ganham sua vida, elas sobrevivem ganhando dos jogos de videogame. E não tem nada de pecado nisso, não tem nada a ver, entendeu? Aí você só filtrar para os seus filhos, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão tendo maturidade para saber que aquilo é um jogo e não que é realidade. Então, eles não vão cometer violência quando eles são adultos, né? Então, eles não vão cometer a violência nenhuma. Pode procurar, tem algum que comete violência por causa de videogame? Não tem no Brasil. Lá nos Estados Unidos falaram que tem porque as pessoas tinham videogame, mas também não tem nada comprovado. Então, assim, o videogame não induz ao crime, pelo contrário, os jogos são contra o crime, a gente derrota os bandidos, a gente não vira bandido, a gente derrota os bandidos. Claro, dependendo do jogo, tem jogo que já é mais, assim, diferente, né? Então, aí você não deixa seu filho ter acesso. Supervisiona, vê o que ele está jogando, né? O que aconteceu? Em 2022, nós tivemos, acho que, 2 tiroteios em escolas. E isso foi combinado em fóruns de videogame, tá? Esse fórum aqui, na verdade, esse site, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar minha câmera. Opa. Esse site aqui, o Discord. Esse site, o Discord, ele é site para gamers. O pessoal joga. Então meu filho tem que desinstalar o Discord? Não. Mas presta atenção no que ele está falando e com quem ele está falando. Porque, assim, tem muitos jogos que não tem bate-papo. A maioria dos jogos tem muitos jogos que tem bate-papo. Você bate papo com outras pessoas enquanto você joga, que estão jogando com você. Mas tem jogos que não tem. Então, eles vêm para essa rede aqui, o Discord, e eles conversam sobre o jogo. A maioria dos usos é esse. Mas, como acontece no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social, tem gente mal intencionada. Tem menores jogando ali e colocando aqui. Então, eles tentam aliciar menores de idade para fazer estupro digital, sabe? Mandar fazer coisas que elas não devem fazer. Também os assassinatos em escola aconteceram por causa desse fórum. Não por causa desse fórum, mas foi feito nesse fórum. Cada um tem um servidor. Então, assim, você... um servidor é um tema. Como se fosse as comunidades do Orkut. Você tem uma comunidade aqui que você conversa sobre esses temas. Agora, se o seu filho estiver envolvido em alguma comunidade que você não achar legal, aí você pode falar para ele deletar essa comunidade. Porque não é o Discord o problema. O grande lance do Discord é que ele não tem representação no Brasil. Então, se você quiser processar, se o seu filho for vítima de algo no Discord e você quiser processar, você não pode, porque eles não estão no Brasil, entendeu? Então, você tem que...
eu acho que eles são australianos, né? Tem que ir lá na Austrália processar eles. Então, assim, você fica de supervisão para ver que tipo de comunidade, que eles chamam de servidor, eles estão participando. Se é comunidade só de jogos para brincar, vê o conteúdo, não só o nome da comunidade, vê o conteúdo. Se você vê que o conteúdo é sobre jogos, não tem problema nenhum. A maioria do uso do Discord não tem problema nenhum. Mas se você vê que no grupo as conversas estão partindo para outros lados, aí você corta, fala para a pessoa deletar esse servidor e tudo mais. Porque isso também acontece no Twitter. Você tem que supervisionar o uso da internet pelos seus filhos adolescentes. Eu espero que você não deixe a menores de 13 anos mexer. Deixa eu voltar para a minha câmera aqui. Eu espero que você não deixe seus filhos menores de 13 anos mexer em coisa de adulto, né? De Discord, por exemplo, usar a internet para bate-papo. Você sabe que não pode, né? Só um minuto, deixa eu ver. Da propaganda. Então, você tem que ficar esperto, porque assim, o videogame em si não é o problema, mas sim a parte social, de interação entre as pessoas. Nessas interações é que acontecem os crimes, entendeu? Porque a pessoa mente, se faz passar por uma boa pessoa. Isso acontece no Facebook. Esses dias eu vi uma mulher que achava que estava namorando um cara de Hollywood e estava mandando dinheiro para ele todo mês, e o cara não era de Hollywood, era um fake, entendeu? E ela acreditou. Então isso acontece com idosos, com crianças e tudo mais. Aliás, tem que ficar de olho no que os idosos fazem, né? Porque senão depois eles vão ficar cantando música para pneu lá na frente de um quartel. Então, tipo, a gente tem que olhar para idosos e para crianças o que eles fazem na internet. Então, tipo, quando você vai deixar o seu filho lá jogar videogame, fique esperto com as conversas deles, tá? A maioria é normal, não tem problema, mas infelizmente tem criminosos que fazem parte do Discord porque não tem como processar eles, então eles fazem parte do Discord e aliciam pessoas para fazer coisas ruins, como foi o que aconteceu nos tiroteios da escola. Eles fizeram uma aposta, não tinha nada a ver com videogame, não tinha nada a ver. A ideia, eles fizeram uma aposta e aí essas pessoas foram lá e atiraram para cumprir a aposta, entendeu? Então assim, eles fazem toda uma manipulação mental de pessoas que não estão com o cérebro completamente desenvolvido e convencem a fazer coisas erradas. Mas isso acontece no Facebook também. A gente vê os idosos aí também passando pela mesma coisa no Facebook, né? Sofrendo golpes e tudo mais. Então, assim, não entra em pânico. A maioria é conversa saudável, mas você pode supervisionar. E aí, o seu filho vai ter... aprender muita coisa. História, por exemplo. Meus jogos têm de ficção científica. Aí tem esse jogo aqui, ó, Sifu, que ele é sobre a China, né? Sobre a cultura chinesa e tudo mais. Então, tipo, ele vai aprender a cultura chinesa, ele vai aprender um monte de coisa, entendeu? Então, assim, é muito legal que você compre um videogame pro seu filho, se ele precisar. Esse daqui é o Nintendo Switch, não estou fazendo propaganda, compra qual você quiser, mas eu estou te informando que ele é o mais barato que tem. Você consegue comprar ele novo por R$1.000, entendeu? Os videogames PlayStation, Xbox são de 3.500 para cima. Esse daqui, o Lite, né? Que tem a forma que não é Lite, a forma que dá para colocar na televisão. Aí já custa 2.000. Esse daqui é o Lite, custa 1.000. E é bom que ele é resistente, então a criança, se deixar cair, ele não vai quebrar. Tem jogos bons, que nem eles jogam no celular também, né? No celular também, às vezes o pessoal joga e não é por causa disso que as crianças viram criminosos, entendeu? Então, não é pecado. Deus gosta que a gente seja feliz, tá? Nas leis de Israel, dos hebreus, Deus instituiu várias festas para o povo se divertir, entendeu? Deus é feliz, Deus não é um cara carrancudo esperando o primeiro pecado para te mandar para o inferno. Essa ideia que fazem de Deus aí na maioria dos lugares não corresponde ao que a Bíblia ensina. Deus é feliz, Deus não é triste, Deus não é irritado, Ele não é de mau humor, Ele é de bom humor, ele gosta de ver a gente fazendo coisas que a gente gosta, entendeu? E a Bíblia fala para a gente comer e beber e aproveitar da vida, porque a velhice chega e a gente não vai mais poder aproveitar. Então, assim, se você supervisionar que tipo de jogo e que tipo de papo o seu filho está usando na internet, você não vai ter problemas de abusos que possam acontecer com seus filhos, tá bom? E se eles falarem o nome de um jogo, vai dar trabalho, mas você tem que fazer isso. Pega o celular,
vê no YouTube o jogo se ele é saudável ou não, né, para uma criança, e aí você compra para ele poder jogar. Se você supervisionar, ele vai ter vai ser tudo tranquilo, só vai ter vantagem para ele jogando videogame, só vai ter vantagem. Ah, mas meu marido eu acho que é coisa de criança e tal. Não, não é. Nós adultos também aprendemos muito com videogame. Eu citei esse jogo de chinês aí. Eu conheço pouco da China. E eu tô jogando ele, tô aprendendo um monte sobre a China, entendeu? Então, assim, tem muito conteúdo histórico, informativo, tá? É que nem o lance da esquizofrenia. Fizeram esse jogo aí, ele vendeu milhões de cópias. E quem é esquizofrênico e joga esse jogo se sente bem, se sente muito bem jogando esse jogo. Então, assim, até questões médicas, né? E o videogame ajuda, né? Por isso que tem hospital que tem videogame, né? Tem hospital que tem videogame para os pacientes relaxarem, entendeu? Porque não tem problema nenhum, entendeu? Mas eles colocam jogos bons, né? E assim, é raro você encontrar um jogo que não se possa jogar sendo adulto. Criança, sim, tem que tomar cuidado, mas sendo adulto é muito raro. Na maioria dos jogos é ficção, é tudo ficção, né? Que nem eu coloquei aqui, a maioria dos meus jogos aqui é de zumbi. Zumbi não existe. Mas eu não vou dar um jogo desse para uma criança de 5 anos. Ela não sabe que zumbi não existe. Ela vai acreditar no jogo. Além do que é muito complexo para ela, não vai conseguir jogar, né? Mas para um maior de idade, tudo bem. A gente relaxa, né? A gente fala de desopilar. A gente trabalha o ano inteiro, aí a gente vai fazer férias. Você vai continuar trabalhando nas férias? Não, você quer desopilar, você quer pensar em outras coisas, você quer relaxar. E o videogame é uma dessas possibilidades. Então, assim, se seu marido ou namorado não deixa de cumprir com as suas obrigações, não deixa de te dar atenção, não é coisa de criança. Você deixa ele jogar, porque a economia gira, a economia brasileira também gira. São bilhões de reais que são vendidos de videogames no Brasil, jogos de videogame. Então, assim, esse dinheiro, bilhões, ele circula no Brasil inteiro e chega no seu bolso também. Quando você recebe pagamento, pode ser, não estou dizendo que mas pode ser que a parte veio do lucros que a empresa teve para poder te pagar o salário, veio do videogame. Entendeu? Então, ajuda muito na economia. Você tem muito mais vantagens do que desvantagens. E jogos que são tipo pornográficos, essas coisas, geralmente eles não são vendidos de forma aberta, né? Nos sites, Mercado Livre, Amazon, e tem um lugar que você compra outro jogo para videogame que se chama Steam. Eles não aparecem nesses sites quando o jogo é moralmente errado, né? Eles não de sexo explícito, por exemplo, eles não aparecem nesses sites para serem comprados. Você tem que bolar todo um esquema para comprar esse tipo de conteúdo. Então, assim, vai ser difícil que o seu filho tenha acesso a isso. E todo videogame também tem controle parental. Você pode, a criança só pode fazer o que você autorizar. Então você controla. Ela não pode instalar jogo. Ela não pode, se você quiser bloquear um jogo, você pode, entendeu? E é assim que se cuida das pessoas, não com legalismo. Como se Deus estivesse bravo e irritado por jogar videogame. Deus não está bravo nem irritado. Ele quer ver a gente bem, ele é feliz, Deus é feliz, então ele quer ver a gente feliz. E quem gosta de videogame fica feliz jogando videogame, assim como quem gosta de outras coisas, né? E tal. E é também uma baita hipocrisia você ouvir música sertaneja ou funk e criticar o videogame, né? Porque o videogame não faz mal, mas as letras que você ouve aí, se os seus filhos ouvirem, eles já vão saber bem rapidinho o que é sexo, e as letras falam que é bom, que é pra fazer, eles vão começar a fazer sexo o mais rápido possível por causa dessas músicas que você ouve aí, né? De sertanejo universitário e funk, que você deixa eles ouvirem, né? Então isso é hipocrisia, você tem que... no videogame você não tem isso. Quer dizer, tem, mas como eu falei, é muito difícil de obter. Os que vende tem todo... aqui no Brasil, o nosso querido e amado governo, ele bloqueou qualquer chance de crescimento no mercado de videogames no Brasil pela economia ruim e também cobrando impostos de mais 100% se a gente quiser importar alguma coisa relacionada ao videogame. Então, está muito difícil aqui no Brasil você ser gamer, jogar no computador ou no videogame, porque até no celular, né? Porque você precisa ter máquinas boas e o governo meteu mais de 100% em tudo, né?
Então não dá para comprar, né? A gente tem esse governo péssimo. Vota em quem você quiser. Quer votar no governo atual? Vota. Eu tô um pouco me lixando para isso. Eu não ligo para política eleitoral. Voto nulo e não tô nem aí. Vota em quem você quiser. Mas é fato que o nosso governo, para nós gamers, está sendo terrível. Terrível, terrível. Não dá, a gente não consegue mais comprar jogo novo, né? Então, tipo, e coisas que a gente precisaria para nossa... para poder jogar melhor, entendeu? A gente não consegue, porque a gente não tem no Brasil, a gente tem que importar e pagar mais de 100% de imposto, entendeu? Então, a dificuldade é muito grande, né? Aí tem gente que parte para o desbloqueio, joga jogo pirata. E eu não faço isso, eu não jogo jogo pirata. Meu videogame não é desbloqueado. Eu pago quando eu puder comprar, de repente tem uma promoção. O jogo custa R$300 e está saindo por R$30, tem essas promoções. Eu vou lá e vou comprar, fica o terceiro tema, né? É caro. A princípio, sim. Os jogos custam por volta de R$300 e agora, pelo nosso querido e amado governo, vai aumentar para R$500. Olha que maravilha. Mas as editoras de jogos sabem que a gente é pobre, que vão ser pouca gente que vai comprar por R$500. Então, elas fazem promoções. Às vezes de 500 vai para R$50. Aí eu vou lá e compro, porque está barato, entendeu? Então, assim, tem jogos muito caros que se tornam baratos em promoções. E tem jogos baratos. Para criança, a maioria é baratinho. Entendeu? Então é isso. Esse é o alerta que eu tinha que fazer. Videogame não é pecado. E pode ser uma coisa totalmente saudável se for feito sob supervisão. E também não consumir o tempo que é para a família. Se você é cristão, a Bíblia fala que quem trata mal a sua família é pior do que o descrente, é pior do que o infiel. Entendeu? Então a sua prioridade deve ser a família. E aí, no tempo livre... Você pode até combinar, de repente, com sua esposa, posso jogar no domingo, quando você faz suas coisas ali, aí eu vou jogando, entendeu? E aí vocês entram num acordo para não tirar esse problema da atenção, para que vocês possam dar atenção um para o outro. E aí deixa ele jogar videogame. É tranquilo, não tem nenhum mal. Isso ajuda para nós também, raciocínio rápido, né? Ajuda muito, coordenação motora. Eu tenho a coordenação motora péssima, mas eu estou melhorando de coordenação motora. Eu tocava violão e teclado, eu não conseguia mais tocar. Porque minhas mãos doem, né, por causa do reumatismo, e eu também não tinha mais coordenação. A minha coordenação voltou por causa do videogame. Então, me auxilia até na saúde, entendeu? Também auxilia nas questões mentais, eu relaxo com ele. Então, tem jogos ruins? Tem. Não deixe comprar jogos ruins, tá? Faça de tudo, sob supervisão, tá? Não deixe. Mas é muito difícil ter jogo ruim. E a questão da idade, né? Tem jogos que são violentos e não devem ser comprados para crianças. Não compra jogo violento para criança. Mas tem muito jogo bom para criança. Os Mario, por exemplo, para Nintendo, tem o Sonic, tem um monte de jogo bom para criança jogar por horas e ser feliz, entendeu? Lembre-se disso, nosso Deus é feliz e Ele quer ver a gente feliz. É só não pecar, Ele não quer a gente pecando. Videogame não é pecado, tá? Videogame não é pecado. Então você pode jogar, é claro, você pode pecar jogando videogame nesses fóruns aí, falando coisa que não deveria falar, né? Mas jogar em si não é pecado. A indústria do videogame toma muito cuidado com o conteúdo para que não seja pornográfico e não incite a violência. Então, assim, a violência dos jogos é sempre ficcional, não existe realismo. Em filmes você tem realismo de morte, né? As pessoas sendo mortas, assassinadas com muito realismo. E ninguém reclama. Agora, o videogame, em todos os estúdios que desenvolvem, por exemplo, você estoura a cabeça, não aparece a cabeça de verdade estourando, aparece uma poça de sangue, a cabeça some. Então você não vai ter nada explícito em relação à violência. Porém, você vai ter que atirar no videogame, né? E aí uma criança de 5, 6 anos vai querer atirar também. Então por isso que você não pode dar jogos violentos para as crianças, né? Então, fora isso, veja no YouTube, vai no YouTube, coloca o nome do jogo e vê como é que é o jogo. Tem um monte de jogo para criança. E para adultos, assim, moderação. Se você não está sendo moderado com a sua família, dando atenção para sua família, então para de jogar. Tá? Que aí é pecado, aí você está pecando, porque você está não colocando a sua família em prioridade, né? Porque assim, na tabela de prioridades, primeiro Deus,
depois a família, depois a igreja. Às vezes até vem o trabalho antes da igreja, porque às vezes o horário de trabalho se choca com o horário da igreja, mas você precisa sustentar sua família. Então o trabalho acaba tendo que vir antes da igreja. Aí depois você resolve para ver como é que vai fazer a parte da igreja. Mas se não é o caso de ocupar o tempo e o espaço da igreja, então o trabalho vem depois da igreja, né? Então assim, a gente tem que ter essas prioridades. Então, se você não está trabalhando, se você não está dando atenção para sua família, se jogar videogame está te fazendo pecar, fazer coisa errada, porque por viciar, né? Você está viciado no videogame, corta, joga o videogame embora, depois você compra outro, mas corta, entendeu? Corta, porque senão sua família vai ficar muito triste. Uma bobagem que é jogar videogame, meu. Você pode jogar no seu dia de folga, marca horário, se organiza, você joga, entendeu? Não precisa prejudicar a sua família por causa disso. Mas se o seu marido não te dá trabalho e ele quer jogar videogame, deixa ele jogar o videogame dele, que ele vai ficar muito feliz, tá bom? Deus abençoe vocês. Então esse foi meu alerta. Deixa os meninos jogar videogame. Isso vai fazer bem para eles. Mas supervisione tanto o videogame quanto o Discord, os fóruns que eles participam de videogames, para que eles não estejam envolvidos em nada pecaminoso, nada ruim, tá bom? Deus abençoe você. Amém.